Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Registros da raça Sind na Associação Brasileira de Zebu, ABCZ, aumentaram mais de 150% e a comercialização de sêmen mais de 500%. Estudo da Secretaria de Defesa Agropecuária aponta a ausência de transmissão viral de febre aftosa no rebanho bovino do estado de São Paulo. A advogada e ex-deputada federal Joênia Uapchana foi nomeada presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. O mundo deve consumir menos algodão na atual safra. A queda deve ser de 10%, segundo a projeção do Conselho Consultivo Internacional. E ainda vamos mostrar que o período de defesa dos peixes nos rios do estado do Mato Grosso termina hoje. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no nosso Jornal Terra Viva. A raça Sind continua mostrando expressivo crescimento no país. Foi o que informou hoje a Associação Brasileira de Zebu, a ABCZ. Veja só. A pecuária brasileira, nos últimos anos, principalmente na última década, seja de corte ou de leite, vem passando por muitas transformações e uma delas é o incremento da genética. Para o pesquisador do CPEA, Tiago Bernardino de Carvalho, não tem como falar de genética sem usar como referência o projeto que vem sendo desenvolvido junto à raça Sind. Um projeto que busca colocar mais essa raça no mercado, dada sua tripla aptidão, dados os ganhos de carcaça, dados os ganhos produtivos de qualidade do leite, onde, além de melhorar a margem para o produtor em termos produtivos, vai entregar um produto de alta qualidade para o consumidor brasileiro e mundial. O fórum promovido pela ABC Sind tem como objetivo mostrar o crescimento da raça, principalmente nos últimos 5 anos. Os registros na Associação Brasileira de Zebu aumentaram mais de 150% e a comercialização de sêmen mais de 500%. Números que evidenciam cada vez mais a força da raça. Então, tudo isso é muito interessante para a raça, mas ao mesmo tempo nos cobre de preocupação para que esse crescimento continue sendo feito de forma alicerçada. O apoio que a gente precisa dar aos novos criadores que estão investindo na raça. Isso é outro dado interessante. De 2018 para 2022, nós aumentamos um quadro de associado em mais de 200%. Então, tudo isso vai contribuir para essa reunião técnica para que a gente possa fazer da raça Sind uma raça importante no cenário da pecuária nacional, mantendo esse crescimento. Durante o evento, o novo presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid, reforçou o quanto esses encontros técnicos também contribuem para o crescimento do gado Sind. Que o debate seja produtivo, né? Com certeza vai contribuir com o crescimento da raça Sind, da bela raça Sind que a gente vê, uma das raças mais produtivas que a gente vê em crescimento. E contém sempre com a ABCZ. O espírito da nossa nova diretoria é o espírito de servir. Então, eu digo em nome de toda a nossa diretoria da ABCZ, contem conosco nos próximos 3 anos. Um estudo da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, divulgado nesta quinta-feira, mostrou a ausência de transmissão viral de febre aftosa no rebanho bovino do estado de São Paulo. Ao todo, foram avaliados 1.659 animais distribuídos por 91 propriedades rurais. Os bovinos selecionados nas propriedades tinham preferencialmente entre 13 e 24 meses de idade. O estudo também apontou que São Paulo se destaca pela produção de gado de corte a pasto e pela presença de vários confinamentos para a terminação de bovinos e abate nas diversas plantas frigoríficas. Olha, a gente continua na área da pecuária porque a vacinação contra a brucelose atingiu um índice de 97% em todo o estado de São Paulo. Além de ser obrigatória, a vacina é de extrema importância para os animais. Para os produtores que optam por não proteger os seus rebanhos,
futuramente podem ter consequências. A gente continua nesse assunto, por isso a gente convidou e conversa agora com o Rodrigo Ferreira. O Rodrigo já está aqui com a gente aqui. O Rodrigo é médico veterinário e gerente do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal aqui no estado. Rodrigo, boa noite. Muito obrigado por atender o nosso convite para a gente falar mais desse assunto tão importante, não só no estado de São Paulo, mas do Brasil todo, né? Traz mais detalhes para a gente, então, Rodrigo, por gentileza, explicando aí como é que foi a cobertura vacinal contra a brucelose, né? E os benefícios disso tudo, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui do Jornal do Terra Viva. Como você disse, a brucelose é de extrema importância porque é uma doença causada por uma bactéria e ela é considerada uma zoonose, ou seja, ela é transmitida do animal para o ser humano. Então, além da importância na produção animal, ela também é de extrema importância na saúde pública, porque o ser humano também pode ser acometido pela brucelose, comendo leite derivados cru, né, não fervido, e também carne. Rodrigo, é o seguinte, deve ser pouquíssimo número, né, de produtores que optam por não vacinar, né, os seus animais contra essa doença, né? Quais os prejuízos esses produtores podem ter? Mas deve ser pouca gente que não faz isso, porque não é possível, não é mesmo, Rodrigo? O índice de vacinação, igual você comentou, superou a 97%. Isso o número de animais, né? O número de propriedades, o número de produtores é bem pequeno. Apesar dela ter o período de encerramento, pode-se ainda sempre se aumenta o índice com o decorrer da campanha. Esse índice é o fechamento final mesmo, que é repassado pelo Ministério, mas essas fêmeas continuam sendo vacinadas até atingir 100%. Então, no período legal, é de 97%. O produtor que deixa de vacinar, ele é autuado, então ele recebe uma auto-infração, e isso gera uma multa ao produtor por deixar de vacinar as suas bezerras, que no caso só as fêmeas que são vacinadas contra a brucelose. Pois é, eu ia perguntar isso para você, né, sobre a vacinação. Existe estudos para vacinar os machos também ou não tem necessidade? Por que não precisa? Isso. A vacina contra a brucelose, ela, diferentemente, por exemplo, da febre aftosa, é uma vacina produzida através de uma bactéria viva. Então, ao invés de evitar a doença, ela pode causar a doença, por exemplo, no manipulador, no aplicador, que que deve ser o médico veterinário, por isso só ele pode aplicar. E no macho, ele, ao invés de evitar a doença, ele vai causar a doença e aí aumenta a disseminação entre as fêmeas também. Por isso que o macho não pode ser vacinado. Ah, tá, por causa dos estudos que já concluíram isso e também você vacinando as fêmeas, você acaba causando essa erradicação também. Para a gente encerrar, tem reação o animal que recebe a vacina? Não tem reação vacinal, né? É muito, muito pequena a reação vacinal, não é diferente da fitose, que causa aquele nódulo. Então, a brucelose pode causar uma febre bem pequena, mas o ganho pela vacina é muito grande, né? Comparado com essa reação da vacina, que é muito pequena. Imagina se a gente não tivesse as vacinas, não é mesmo, Rodrigo? Olha, o Rodrigo Ferreira é médico veterinário e gerente do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado por estar conosco aqui. Fica à vontade para voltar sempre, inclusive quando for necessário, para transmitir a boa informação para o nosso produtor. Tá bom, Rodrigo? Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos aí. Boa noite, até a próxima. Boa noite. O mercado de carne bovina brasileira aguarda a evolução das discussões com o governo chinês para a habilitação de 8 novos frigoríficos daqui do nosso país. A decisão será da Administração Geral das Alfândegas da China, o órgão que vai avaliar a habilitação de frigoríficos espalhados pelo país. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Agricultura, ainda sob gestão do governo anterior, fez a sugestão à China de 8 frigoríficos. 2 deles se encontram no Espírito Santo, o restante em Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Porém, as discussões seguem lentas e a expectativa é de uma posição oficial após a visita do presidente Lula a Pequim, capital da China, prevista para ocorrer
até março deste ano. E no Senado, a expectativa é para a atuação da bancada do agronegócio. Praticamente todas as regiões do país vão ter representantes do campo eleitos. Os 27 senadores eleitos em outubro tomaram posse no plenário da Casa. Os mandatos são de 8 anos e vão até fevereiro de 2031. Entre os empossados, 5 foram reeleitos e 4 ocupam cargos de ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste ano, ao menos 5 candidatos têm alguma ligação direta com o agronegócio. Todas as regiões brasileiras elegeram ao menos um representante ligado ao agro. Fortalecimento da agricultura familiar e defensivos agrícolas estão na agenda do Senado. Olha, nós temos muitas pautas do agro que passaram pela Câmara e estão aqui aguardando para serem votadas em algumas comissões aqui no Senado. Regularização fundiária é uma delas, nós temos aí os defensivos agrícolas, nós temos a licenciamento ambiental, autocontrole passou no final do ano. Enfim, são pautas de interesse do setor. Nós vamos estar muito afinados com a frente parlamentar da agropecuária. São pautas de interesse do país e o Senado, com certeza, com o presidente Pacheco, nós vamos ter um ótimo diálogo e vamos colocar essas pautas a serem votadas. Bom, a ex-ministra, agora senadora, comentou aí sobre a frente parlamentar, da agropecuária, que agora parabenizou também os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, pela reeleição confirmada nesta quarta-feira e desejou equilíbrio, união e harmonia aos dois. Em nota, a entidade reafirma o dever de debater e analisar propostas para garantir o desenvolvimento de políticas públicas para o setor agropecuário, sobretudo questões como geração de emprego, renda, o direito de propriedade e a segurança jurídica. O comunicado assinado pelo deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, encerra dizendo que a entidade vai seguir firme nas atribuições de defesa do setor. A seguir, ao vivo, o fechamento do mercado agrícola com meu colega, o mestre Silmar César Miller. E você vai ver ainda, produção global de algodão deve alcançar mais de 24 milhões de toneladas. Números para a gente discutir depois do intervalo. Até já. A produção global de algodão deve alcançar mais de 24 milhões e meio de toneladas nesta safra 2022-23. Apesar da safra expressiva, o volume apresenta queda de quase 2% em relação à safra 21-22, quando a colheita registrou 25 milhões de toneladas. E assim como a produção, o consumo global também deve ter queda. A expectativa do Conselho Consultivo Internacional do Algodão é de um recuo para 23 milhões de toneladas em relação à última safra. Por conta disso, as exportações também vão ser afetadas e devem diminuir para pouco mais de 8 milhões e meio de toneladas. Com esses números, a gente pensa lá na frente no Agritendências com o Silmar César Miller. Pois é, Silmar? Essa cultura do algodão vem ganhando cada vez mais força aqui no nosso país, uma cultura difícil, maquinário extremamente exclusivo só para isso, não dá para usar praticamente em lugar nenhum mais, é muito caro esse trabalho, difícil, mas enfim, esses números que a gente acaba de receber agora, que o Pedro trouxe, de alguma forma também tem impacto na perspectiva, na projeção da produção do algodão brasileiro. Como é que fica o nosso cenário aqui? Boa noite, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, a situação do algodão, nós estamos no início do ano, ainda existe um cenário incerto pela frente. Por um lado, nós temos aqui a perspectiva da recuperação da economia da China. E a China é o maior de todos os consumidores de algodão. É o maior importador, é o maior consumidor de algodão. Tudo isso tem um impacto muito grande no mercado internacional dessa fibra. E é o grande mercado também do próprio exportação brasileira. O Brasil exporta muito para a Ásia, que inclui a própria China e também países periféricos. Então, é um cenário que é encorajador para os preços do algodão, que tem subido ultimamente por conta disso. Outro fator que tem feito os preços do algodão subirem ultimamente é a perspectiva aqui de um pouco de preocupação com a safra brasileira. Está atrasado o plantio da nova safra brasileira por conta do clima muito desfavorável no centro-oeste.
particularmente no Mato Grosso, chove demais, atrasou o plantio, está dando uma certa sustentação aos preços. Agora, do lado negativo, e que favorece essa tendência que você acaba de relatar aqui sobre queda na produção, é a questão das economias centrais, Europa com recessão, Estados Unidos, uma economia também bastante prejudicada por inflação extremamente elevada. Tudo isso leva a um cenário de possível queda no consumo em outras economias, como é o caso dessas que eu citei. E isso é um fator negativo para os preços do algodão. E também leva a essa perspectiva de redução na produção. Portanto, é um cenário ainda bastante nebuloso pela frente, com duas vertentes, como eu disse aqui, com essa da perspectiva da China, que é boa, e outra negativa, que é a tendência recessiva das economias principais, economias globais, especialmente aqui no Ocidente. Então, é um cenário incerto e, por enquanto, o Conselho Internacional do Algodão que está vendo é, inevitavelmente, aqui uma queda na produção por conta disso. Por outro lado, né, Silmar, a qualidade do nosso algodão nos deixa muito competitivos também. Isso é muito importante. E os mercados hoje, Silmar? O Brasil, certamente, nos próximos anos, vai se transformar no maior exportador mundial por conta da qualidade, superando os Estados Unidos, por exemplo, que é o maior produtor atualmente. Bom, falando de algodão, o algodão voltou a subir hoje, subiu 0,9%, até por conta de preocupações com a safra brasileira e também com alguns fatores técnicos. Ainda na Bolsa de Nova York, o café arábica subiu 1,1%, açúcar também 1,4%, e o grande destaque do dia foi o suco de laranja. Pelo terceiro dia seguido, uma alta forte dos preços do suco, dessa vez de 4,3%, refletindo a entre safra aqui no Brasil, que é o maior exportador mundial, vai ter pouco suco para exportar daqui para frente, e por trás disso ainda tem a quebra monumental da safra da Flórida do ano passado, por conta daquele furacão que atingiu as árvores produtoras de laranja naquela região, que é a segunda maior produtora do planeta. Os laranjais da Flórida foram praticamente destruídos. E a produção de suco de laranja da Flórida deve ser a menor em 90 anos, praticamente a menor da história. Então, isso está dando suporte aos preços do suco de laranja. No mercado de Chicago, soja fechou em alta hoje, 0,7%, trigo também, 0,2%, e o milho teve um pequeno recuo de 0,8%, embora tanto soja quanto milho seguem ainda tendo muita preocupação com relação à safra da Argentina, que está muito abaixo da expectativa por conta do clima desfavorável, e também do sul do Brasil. O Rio Grande do Sul já com perdas expressivas no milho e também já começando a ter perdas expressivas na produção de soja. Muito bem, Silmar, obrigado, bom descanso, até amanhã. Amanhã, boa noite. Boa noite. A advogada e ex-deputada federal Joênia Wapichana foi nomeada como a nova presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Aos 49 anos, ela é a primeira mulher indígena a comandar a FUNAI. A advogada assume a fundação em meio à crise humanitária Yanomami, após encerrar o mandato como deputada federal. Ela aceitou o convite do presidente Lula para assumir o cargo em dezembro do ano passado. A fundação agora compõe o inédito Ministério dos Povos Indígenas, pasta comandada pela ministra Sônia Guajajara. A seguir, período de defesa dos peixes nos rios do estado do Mato Grosso termina nesta quinta. E você vai ver ainda. No próximo dia 9 de fevereiro, o Instituto Brasileiro de Olivicultura realiza a 11ª abertura da colheita da oliva. Que delícia, hein? Detalhes depois do intervalo. Até já. O período de defeso dos peixes nos rios do estado do Mato Grosso termina nesta quinta-feira. A piracema teve início ainda no ano passado, em 3 de outubro. Durante 4 meses, a pesca só é permitida para subsistência praticada artesanalmente pela população ribeirinha. Durante o defeso, a Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Ambiental realizaram fiscalizações com multas que podem chegar a R$100 mil. Apesar dessa liberação, é importante frisar que a pesca amadora e profissional em rios que fazem divisa com outros estados ainda está proibida até o dia 28 de fevereiro. É hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo em todo o país nessa sexta-feira. E quem conta pra gente como é que fica o clima é a Karine Gama. A sexta-feira começa ainda com muitas áreas de instabilidade em diversos pontos do Brasil.
A formação de áreas de instabilidade nos médios e altos níveis atmosféricos reforçam a condição de precipitação entre os estados de Mato Grosso do Sul até o norte do Rio Grande do Sul. Aliás, as chuvas se espalharam sobre o estado gaúcho ao longo da quinta-feira, mas os maiores acumulados devem ficar concentrados nas áreas mais próximas ao estado de Santa Catarina. Alertamos ainda a condição de chuva persistente e volumosa entre o Vale do Itajaí e as áreas do sul e leste do estado do Paraná, por conta da entrada de umidade que vem do oceano e reforça as condições para novos deslizamentos e escorregamentos de terra. Lembrando que a BR-376 foi de novo interditada por conta do excesso de chuva. Já nas áreas mais ao norte do país, especialmente entre o Amapá, norte do Pará e Amazonas, e além das áreas do estado do Maranhão e Piauí, temos ainda o reforço da zona de convergência intertropical, que canaliza sobre essas áreas mais ao norte do país e fortalece a formação das nuvens bastante carregadas, com potencial para chuva a qualquer momento do dia. Nas demais áreas, em tons de verde, observamos a condição de chuva mais irregulares, passageiras e concentradas ao final do dia por conta do calor e da alta umidade. Uma massa de ar seco prevalece no sertão nordestino e uma outra entre os estados da Bahia, partes de Minas Gerais, também o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, permitindo assim um dia de tempo bem aberto e ensolarado, com máximas extremamente elevadas. Chega aos 30 graus em Salvador, 29 em Brasília, bem como em São Paulo, e em Porto Alegre, por conta do aumento da chuva, a temperatura diminui um pouco, vai para casa dos 28 graus, mas não teremos frio em nenhuma área do nosso Brasil. Obrigado, Karine. No próximo dia 9 de fevereiro, o Ibraoliva, Instituto Brasileiro de Olivicultura, realiza a 11ª abertura da colheita da oliva. E a estimativa para essa safra é de repetir os resultados obtidos na safra anterior, que rendeu mais de 2 milhões de quilos de azeitonas e 500 mil litros de azeite. No Rio Grande do Sul, atualmente existem mais de 320 produtores de oliva. O estado possui 6 mil hectares de área plantada, sendo que 4 mil hectares já estão produtivos. E o cultivo de azeite representa 80% no cenário nacional. A expectativa do setor é animadora para este ano. Congregamos aqui uma produção da última safra passada, algo próximo de 500 mil litros. E congregando aqui no estado do Rio Grande do Sul mais de 321 produtores, e a expectativa é positiva. Apesar de estarmos enfrentando uma estiagem que ocorreu nos meses de dezembro e janeiro, a olivicultura demonstra uma capacidade grande para essa crise hídrica, e com isso a gente vai passar, não digo ileso, né, mas com algumas perdas, mas perdas pequenas em relação a outras culturas. Na 11ª abertura oficial da colheita da oliva, que vai ser realizada no dia 9 de fevereiro, o Instituto Brasileiro de Olivicultura lançou uma campanha educativa com o tema Azeite Virgem, não é azeite extra virgem. Não se deixe enganar. O objetivo é alertar que o azeite importado que está nas prateleiras tem classificação extra virgem equivocada. Agora existe um entrave, que é o entrave do mercado. Não só no Brasil, mas em todo o mundo, existe uma classificação errônea nos azeites, principalmente no Brasil. Hoje nós temos informações do Ministério da Agricultura que grande parte dos azeites que estão sendo comercializados nas gôndolas são azeites fora de classificação. Para o consumidor entender, existem as 3 classificações básicas dos azeites. Ele nasce como extra virgem, né? Uma boa qualidade, prensado a frio, com todos os cuidados, que é o produto de alta gama. A partir daí tem o segundo produto, que é o azeite virgem, é um azeite de segunda categoria. E depois o azeite lavanda, esse impróprio para o consumo. Não há problema em consumir o virgem. O grande problema é que esses azeites que estão, grande maioria, estão classificados como extra virgem. E a grande maioria é virgem. Então, foram uma concorrência desleal a nós, produtores brasileiros, e produzimos essencialmente o verdadeiro azeite extra virgem. Parabéns, produtores, e que alegria é para a gente, consumidor, ter o azeite aqui na nossa casa, no nosso quintal, porque quanto mais jovem, mais fresco o azeite for, melhor para a gente, né?
Olha, o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp vai receber um reforço. É o ex-deputado federal, advogado, presidente da Associação Brasileira das Empresas Cerealistas, o Jerônimo Guergin. Olha só, e é com ele que a gente vai falar agora, recebendo o Jerônimo aqui no Jornal Terra Viva. É uma alegria para a gente, viu, Jerônimo, poder tê-lo conosco aqui. Já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo quando estava na Câmara dos Deputados, né? Espero que você esteja bastante feliz também com essa representatividade, né? Mas qual efetivamente vai ser o seu trabalho no Conselho? E aproveito para explicar para a gente, né, a importância desse Conselho, não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil também. Boa noite, conselheiro. Tudo bem, que prazer, Márcio, poder falar contigo, os nossos telespectadores. Se me permitir, eu queria ainda agradecer a confiança, né, de todos os eleitores que, ao longo de 20 anos, me concederam o mandato para representá-los na Assembleia Gaúcha e no Congresso Nacional. Lá foram 12 anos. E também cumprimentar aos novos parlamentares que assumiram no dia de ontem, né, e que tenham um trabalho muito profícuo e muito sucesso, porque o sucesso do Congresso é o sucesso do Brasil e vice-versa, né? Então, nós temos que construir esse Brasil que a gente, ao longo do tempo, defendendo o produtor e a produção, sempre representou. E, para minha alegria, né, depois que eu tomei a decisão de não ser mais deputado, nós tivemos o convite para presidir a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. E hoje também tivemos a marcação da data da posse. Dia 15 de março, em Brasília, nós vamos assumir essa entidade, que é uma entidade que representa uma parte importantíssima do agronegócio, que é justamente o setor de aquisição de grãos, né, e que faz, entre o produtor e a comercialização, um papel importantíssimo, né? E nós temos agora uma tarefa de ampliar o tamanho da entidade, fazer com que ela possa crescer ainda mais. Temos problemas importantes no setor, como a questão da armazenagem, né, que é um dos grandes desafios dos cerealistas, e que nós já estamos trabalhando para encontrar alternativas nesse sentido. Então, nós vamos seguir tomando medidas aí de articulação em estados como aqui no Rio Grande do Sul, que temos uma seca bem complicada e que o produtor não indo bem, as empresas também sofrem, porque precisam receber a matéria-prima contratada, enfim. É um desafio enorme, um orgulho, né? E vamos, dia 15 em diante, poder trabalhar com mais determinação ainda. Mas eu fui surpreendido essa semana, lá em São Paulo, onde também participei de uma reunião da Sociedade Nacional da Agricultura, onde reunimos ali um grupo para debatermos e articularmos as ações do agro nesses próximos anos. E no mesmo período em que estive em São Paulo, conversando com o presidente Josué Gomes, presidente da Fiesp, né, eu recebi dele um convite, né, para integrar o COSAG. E também já me reportei ao Jacir, que é o coordenador desse trabalho todo, né, e me colocando plenamente à disposição, que é um conselho formado no estado que é o mais pujante economicamente falando, onde a agricultura, muitas vezes São Paulo, a gente só pensa na indústria, né, mas o agronegócio é muito forte, é muito presente, né, e esse conselho ele busca articular e propor as ações e as políticas públicas que vão refletir no ambiente econômico de São Paulo, mas de maneira muito especial do Brasil, né? A ideia do COSAG não é só uma atuação estadual, mas sim uma articulação entre lideranças que, de alguma forma, tenham uma representação nacional para que possam construir as políticas públicas e encaminhar as áreas de governo, lá no caso de São Paulo, mas especialmente na questão nacional. Então, sem dúvida nenhuma, é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação. Eu vou estar em São Paulo com muita presença, Márcio, porque na condição de advogado, a banca que eu vou integrar, já estou integrando, também tem escritório em São Paulo, isso facilita bastante a minha rotina lá e, portanto, penso eu que integrando o Brasil Export, presidindo a Associação das Empresas Cerealistas e integrando o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, nós vamos poder continuar ajudando esse setor que por 20 anos eu representei nos parlamentos, mas que agora, fora do parlamento, eu consiga continuar dando a minha opinião, meu pensamento, ouvindo, aprendendo, sugerindo, né, através dessas entidades que nós passamos a integrar.
Muito bem. Olha só, desejo ao senhor aí muito sucesso nesse novo trabalho. Eu queria que aí nos próximos 30 segundos, um minuto, o senhor pudesse dizer para mim um dos pontos importantes, né, que o senhor pretende defender no Conselho e auxiliar o Conselho junto ao agro brasileiro. Eu penso que nós precisamos aproximar muito, né, do mundo de Brasília, especialmente do parlamento. É um governo novo, é um governo que tem situações divergentes com o agro e, portanto, o Conselho, ao propor as políticas, precisa propor muito pensando no Congresso Nacional, onde nós temos um grupo de representantes muito atuante, muito fortes, e construir políticas também que deem segurança jurídica, o tema de seguro agrícola, o tema de irrigação, né, a questão ambiental. Eu acho que tudo isso vai precisar uma aproximação do Congresso Nacional e, obviamente, das assembleias, lá no caso da Assembleia de São Paulo. Muito bem, muito obrigado, senhor, pela gentileza, pela atenção, conversando aqui com o novo presidente da Associação Brasileira das Empresas Cerealistas, Jerônimo Goergen, que trabalhou muito tempo, né, no Legislativo Brasileiro, né, na Câmara, trazendo os detalhes para a gente, defendendo o agro lá na frente parlamentar também, e agora também aqui no Conselho do Agro da Fiesp, em São Paulo. Muito obrigado, boa noite, e a gente espera recebê-lo ao vivo aqui, inclusive no estúdio, quando estiver em São Paulo, tá bom? Um abraço. Será um grande prazer e estou à disposição e muito obrigado pela oportunidade aqui. Muito obrigado. Até a próxima, então. Obrigado você também que nos acompanhou mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Nós retornaremos, então, nessa sexta, às 6h45 da noite. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue período. E fica o convite, hein? Continua com a gente.